Aqui quem fala é o coveiro de hoje. E o conto desta noite não nasceu de imaginação. Foi trazido por uma mulher simples, de voz calma e olhar distante. Alguém que, mesmo depois de tantos anos, ainda treme ao lembrar do que aconteceu. Ela vive numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde as ruas de terra ainda guardam o som dos passos de quem partiu há muito tempo, e onde o silêncio das noites parece mais pesado do que o próprio ar. Segundo ela, tudo aconteceu antes dos anos 2000, numa época em que os celulares não existiam, a internet era só um rumor e o medo ainda morava nas histórias contadas à luz de lamparinas. Essa mulher não fazia parte do grupo de jovens envolvidos no acontecimento, mas era prima de um deles, um rapaz chamado Jonas, que todos na cidade descreviam como alegre, curioso e um tanto teimoso. Ela contou que o viu mudar diante dos próprios olhos. Disse que depois daquela noite o sorriso dele desapareceu e o olhar passou a carregar algo quebrado. Quando o reencontrou anos depois, ele já era um homem diferente, quieto, pálido e com o semblante de quem carrega um segredo que nem o tempo consegue apagar. E foi nesse reencontro que ele resolveu lhe contar a verdade. Disse que guardava uma história pesada, um aviso, algo que ninguém acreditaria, mas que ela precisava ouvir para nunca cometer o mesmo erro. Ele falou baixo, como quem tem medo de ser escutado até pelos mortos. Não zombe do que você não entende, prima. E nunca desafie o descanso dos que já partiram. Ela não entendeu de imediato, mas nas palavras dele havia um tom de desespero contido, como se ele falasse não apenas com ela, mas com alguém que ainda o seguia. E foi então que ele começou a narrar o que viveu, o que o transformou para sempre. Uma história que começou num velório e terminou com um piscar de olhos. O primo dela nunca gostou de falar sobre aquela noite, mas havia algo em seu olhar, uma mistura de culpa e medo, como se ainda ouvisse vozes vindas do escuro. Certa vez, durante uma conversa no quintal da casa antiga da família, ele quebrou o silêncio. Não fomos apenas curiosos, fomos avisados, disse ele, encarando o chão. A prima, confusa, perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Ele então contou que antes do grupo entrar no cemitério naquela noite, uma mulher apareceu. Uma senhora de roupas pretas, o rosto coberto por um véu. Ela segurava uma lamparina tremulescente e murmurou: "Há segredos que dormem melhor sob a terra, e quem os acorda paga o preço da lembrança." Os rapazes, é claro, riram. Acharam que fosse superstição boba de gente antiga. Mas o primo confessou com a voz embargada que foi a última vez que riu de algo. Naquela noite, o grupo entrou no cemitério apenas com lanternas fracas e coragem imprudente. Queriam provar que nenhuma maldição era real, mas o que encontraram entre os túmulos não foi o que esperavam. Um vento gelado soprou, as luzes falharam, e de repente um som, algo entre um gemido e um sussurro, ecoou entre as lápides. Um dos amigos começou a rezar, outro correu, mas o primo ficou. Ficou porque jurou ter visto algo se mover dentro de um túmulo aberto. E é aqui que a história se quebra. O momento em que o sobrenatural deixou de ser lenda. O que o primo viu naquela cova mudou tudo. Mas o que foi exatamente? Anos se passaram desde aquela conversa, mas as palavras do primo e o medo em seus olhos nunca saíram da cabeça dela. Ela tentava esquecer, tentava se convencer de que tudo não passava de uma história de terror contada em uma noite fria, mas algo dentro dela pedia respostas. Então, numa madrugada silenciosa, ela decidiu voltar ao cemitério. O mesmo lugar da história.
O mesmo portão enferrujado que agora parecia mais pesado, como se o próprio ferro resistisse a ser aberto. O vento sussurrava entre as árvores e a lua, cheia, branca e móvel, iluminava as lápides como se observasse em silêncio. Ela caminhou devagar, o som dos passos sobre o cascalho misturando-se com o bater acelerado do coração. E foi então que viu, no fundo do cemitério, entre duas cruzes tortas, havia uma lápide nova demais para estar ali. Limpou a poeira da superfície com a mão trêmula, e o que leu fez seu corpo gelar. Em memória de Tiago M. Era o nome do primo, mas ele ainda estava vivo. Ou, pelo menos, ela acreditava que estava. Assustada, recuou, mas algo na terra pareceu pulsar sob seus pés, como se algo lá embaixo se movesse. Um frio subiu pela espinha, e então, de dentro da escuridão, ela ouviu a mesma voz que o primo descrevera, fraca, arrastada, mas nítida. Há segredos que dormem melhor sob a terra. Ela correu. Correu sem olhar para trás. Mas ao sair do portão, teve a impressão de ver outros rostos entre as sombras. Jovens, como o grupo que o primo mencionara. Pálidos, imóveis, observando a partir das lápides. E o pior, um deles parecia estar segurando algo nas mãos, um objeto pequeno, de madeira, algo que pertencia ao primo. Na manhã seguinte, o sol parecia pálido, encoberto por nuvens pesadas. O tipo de dia em que até o canto dos pássaros soa estranho. Ela não dormira. As imagens da noite anterior se repetiam em sua mente como um pesadelo sem fim. O cemitério, a voz, os rostos entre as lápides. E a lápide com o nome do primo ainda vivo. Determinada a entender, ela foi até a casa dele. Uma construção antiga, isolada na beira de um morro, cercada por vegetação alta, e um portão enferrujado que gemia ao ser aberto. Bateu na porta. Silêncio. Bateu novamente, mais forte. Quando a porta finalmente se abriu, o primo apareceu. Pálido, abatido, os olhos fundos e sem brilho. Mas o que mais a assustou foi o olhar dele. Um olhar de quem parece ver algo além do que está diante dos próprios olhos. "Você voltou lá, não foi?" perguntou ele, sem que ela dissesse uma palavra. Ela hesitou. Como ele sabia? Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, deixando a porta entreaberta. A sala estava repleta de velas apagadas e objetos antigos. Mas algo no canto da parede chamou sua atenção. Um retrato emoldurado, coberto por uma fina camada de pó. Ao se aproximar, o coração dela pareceu parar. O retrato mostrava o primo e mais 4 jovens, todos rindo em frente ao cemitério da cidade. Ela reconheceu alguns rostos. Eram os mesmos que vira nas sombras na noite anterior. Mas o detalhe mais perturbador era que na fotografia, uma sexta figura estava parcialmente apagada. Como se o tempo ou algo mais tivesse tentado apagar sua presença. Um vulto borrado, bem atrás do grupo, com uma mão pousada sobre o ombro do primo. Ele percebeu que ela estava olhando e com a voz rouca murmurou: "Não devíamos ter rido, nem tocado naquilo." Ela então se lembrou do objeto de madeira que uma das aparições segurava no cemitério. Virou-se para ele e perguntou o que era aquilo. O primo respirou fundo e respondeu: "Era um caixão pequeno, enterrado sem nome. Nós o tiramos para ver o que havia dentro." Um silêncio mortal pairou entre os dois. Ela sentiu o ar ao redor ficar pesado, denso, quase impossível de respirar. E então, uma batida seca ecoou da parte de trás da casa, como se algo tivesse caído ou se movido sozinho. O primo arregalou os olhos e, num sussurro quase inaudível, disse: "Eles vieram buscar o que é deles." O som era inconfundível.
algo pesado se arrastando lentamente pelo chão de madeira, vindo do corredor que levava aos quartos. Cada estalo ecoava como um aviso, um som úmido e regular, quase como se algo vivo reptilasse com dificuldade ou tivesse acabado de sair da terra. Ela ficou imóvel. O primo, pálido, olhava fixamente para o corredor, os lábios tremendo sem emitir som. Ele segurou o crucifixo pendurado no pescoço e murmurou uma prece, mas as palavras pareciam não surtir efeito. A vela mais próxima piscou e, por um breve instante, a sombra na parede tomou forma, longa, disforme, com contornos que não pertenciam a nenhum ser humano. Era como se algo quisesse atravessar da escuridão para o mundo dos vivos. E então ela sentiu. Um vento frio passou rente ao seu rosto e uma voz, baixa e rouca, sussurrou atrás dela: "Devolva o que foi tirado." Ela se virou de súbito, mas não havia ninguém. Somente o retrato na parede, que agora parecia diferente. A figura borrada de antes estava mais nítida, revelando o rosto de uma criança de olhos vazios e expressão triste. O primo caiu de joelhos, chorando, e disse entre soluços: "Era um caixão de criança. Nós não sabíamos. Achamos que era só uma lenda. Mas quando o abrimos, o corpo estava lá e algo saiu junto." Enquanto ele falava, o chão tremeu levemente. As velas se apagaram todas de uma só vez. O breu tomou conta da sala. E então, os passos começaram. Não de uma criança, mas de algo que imitava seus movimentos, batendo os pés de forma irregular e molhada no assoalho. A moça tentou correr até a porta, mas ela não se abria. O primo gritava, implorando perdão. Na escuridão, uma pequena luz surgiu, a chama de uma lanterna antiga que se acendeu sozinha sobre a mesa. Naquele brilho fraco, ela viu por um instante o impossível. O mesmo caixão que ele descrevera, agora ali, diante deles, fechado, mas tremendo levemente, como se algo lá dentro tentasse sair. O primo se aproximou, atraído como por um feitiço, colocou a mão sobre a tampa e sussurrou um nome que ninguém mais ousava dizer. A tampa se moveu. Um som de respiração curta, entrecortada, encheu o ambiente, e o rosto do primo se contorceu em horror absoluto. "Não é ele", murmurou antes de ser puxado violentamente para trás por algo invisível. A moça gritou, mas quando correu em direção à saída, ouviu uma voz infantil vindo de dentro do caixão. "Você viu o que não devia ver." O som cessou. O silêncio voltou. E ela, ofegante, percebeu que estava sozinha na casa. O primo havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Nos dias que se seguiram, a moça tentou convencer a si mesma que tudo não passara de um delírio, um pesadelo alimentado pelo medo e pelas palavras do primo. Mas havia algo que não a deixava em paz. Toda vez que fechava os olhos, aquela voz infantil voltava a sussurrar em seus ouvidos: "Você viu o que não devia ver." No início, achou que era apenas sua mente pregando peças, mas então o envelope chegou. Sem remetente, sem selo, sem carimbo de postagem. Apenas seu nome, escrito à mão, com uma caligrafia tremida e irregular. Ao abri-lo, o coração disparou. Lá dentro estava a fotografia antiga, a mesma que vira na casa do primo, mostrando uma família de outras eras, com olhares vazios e roupas de luto. Mas agora, algo havia mudado. Havia mais uma figura na imagem. E era ela. O rosto estava pálido, quase translúcido, e seus olhos pareciam pedir ajuda. O instinto mandou queimar a foto, mas algo a impedia. Era como se a imagem estivesse viva, observando-a. Quando tentou rasgar o papel, um cheiro de terra úmida encheu o ar. O mesmo cheiro que sentira no cemitério anos antes. Naquela noite, o telefone tocou. Era uma ligação sem som,
Apenas respiração pesada do outro lado da linha. E de repente, a voz infantil ecoou novamente. Ele ainda está comigo. Assustada, desligou o telefone. Mas a foto que estava sobre a mesa agora mostrava duas sombras atrás da sua imagem. E uma delas segurava uma lanterna antiga igual à do coveireiro. Foi então que tudo fez sentido. O primo, desaparecido, não fora levado apenas pela culpa. Ele havia se tornado o novo guardião daquele cemitério. Preso entre mundos, condenado a proteger o descanso dos mortos e a punir os vivos que ousassem desafiar o silêncio das covas. Com o passar dos dias, a moça começou a definhar. Amigos disseram que ela parecia cansada, distante, com o olhar perdido. Até que numa manhã, ela desapareceu. A polícia encontrou a casa intacta, as janelas trancadas por dentro. Sobre a mesa, um envelope. Dentro dele, a mesma foto, agora com mais uma sombra ao fundo. 3 figuras: o primo, a criança e ela. E no canto inferior da imagem, escrito à mão, estava a frase: toda alma que desafia o descanso dos mortos acaba se tornando parte dele. E se você chegou até aqui, é porque teve coragem de ouvir até o fim, ou talvez apenas curiosidade demais. A moça da história dizem que nunca mais foi vista, mas há quem jure que nas noites de lua cheia, uma mulher de vestido claro é vista caminhando entre os túmulos do velho cemitério de Minas. Ela segura uma fotografia contra o peito e sussurra o nome de um rapaz que partiu há muito tempo. E se você olhar com atenção, pode ver uma lanterna tremelucindo ao longe, acompanhando seus passos, como se alguém a vigiasse ou a protegesse. Alguns acreditam que o primo foi condenado a guardar as almas inquietas, a servir como vigia entre os mundos dos vivos e dos mortos, punindo os que ousassem desafiar o silêncio das covas. Outros dizem que o cemitério é apenas um portal e que cada novo curioso é apenas mais um convidado para o outro lado. Mas eu sei o que vi e posso garantir uma coisa: existem lugares que não suportam a curiosidade humana. Alguns mistérios não querem ser desvendados e há histórias que o tempo não enterra. Apenas espera a hora certa de voltar à tona. Se um dia você receber uma carta sem remetente, se nela houver uma fotografia antiga e se entre os rostos você enxergar o seu, feche os olhos, ore e nunca mais olhe para trás. Porque há segredos que pertencem à terra, e a terra, meus amigos, sempre cobra o que é seu. Aqui termina mais uma história no canal Contos do Coveireiro, onde o silêncio fala e os mortos ainda têm histórias para contar. Até a próxima cova, se você tiver coragem de voltar.